Glória, Senhor Jesus. Amado, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 18, amém? Toma o seu lugar. Evangelho de Mateus capítulo 18, amém? O ar-condicionado aqui tá ligado aqui dentro? Quero pedir mais uma vez, olha só, as mamães e papais, dos quais eu também sou que forem permanecer com seus bebês aqui dentro. Essa sala, para quem não conhece, está nos visitando aí pela primeira ou segunda vez. Que Deus te abençoe muito, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, amém? Essa sala aqui é um berçário, amém? Aqui dentro tem trocador, tem ali uns brinquedos, local para amamentação e tudo mais, tá bom, irmãos e irmãs? Aqui é muito bonitinho mesmo, é um local, uma sala climatizada e tudo mais, cheio de guere-guere, né? Para que você, mamãe, né, principalmente, possa ficar ali à vontade com o seu filho, amém? Se ele chorar, se ele ficar muito agitado aqui dentro, amém? Por que também, irmãos, estou falando isso? Preste atenção. O mundo espiritual é mais real do que nós pensamos, não. O mundo espiritual ele é real. Não é porque tem o nome de espiritual que é irreal, amém? O mundo espiritual é real. E como algo que é real, pense. Qual é a reação de um adulto, você, entrando numa piscina de água bem gelada? Pense, qual é a sua reação? Agora pense, você pegar a sua criança, o seu filhinho, a sua filhinha, e também deixar ele dentro da piscina. Eu vou dizer algo a você. Você que é adulto, você que já é grandão, vamos dizer assim, mesmo que a água da piscina esteja muito gelada, você como é adulto, tem condição de suportar aquela água, amém? Mas as crianças vão fazer um estardalhaço, olha lá, segura esse povo aí, amém? Porque esses domingos têm sido domingos assim, vamos dizer, peso pesado, irmão, o negócio está fritando. Então a carga espiritual nesses dias está sendo diferente, tá certo? Amém? Quantos podem entender isso aqui? O clima muda, o assunto pesa. Por quê? Porque estão mexendo com estruturas espirituais. E tem uma coisa que o diabo mesmo não gosta, é que vá lá arrancar a máscara dele e mostrar a cara dele para todo mundo. Quantos estão entendendo? Então muitas vezes pode provocar, em crianças principalmente, uma agitação excessiva, choro ou alguma coisa. Então nós temos essa sala aqui e temos uma outra ali também para o seu bebê, para que nada de ruim aconteça com ele nem com ninguém, amém? Amém, irmãos? Mateus 18, verso 18. Mateus 18, 18 são versos bem conhecidos nossos, e eu quero falar com você a respeito disso, em nome de Jesus. Você já encontrou, irmão? Mateus 18, 18? Vamos ler do 18 ao 20, amém? Você já leu, você conhece. Diz assim: em verdade, são palavras de Jesus. Em verdade vos digo que o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e o que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois entre vocês sobre a terra concordarem, diga comigo, concordarem, amém, a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, será concedida a vocês pelo meu Pai. Quantos creem nisso aqui? Amém? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Amém? Quantos já escutaram isso? Todo mundo. Tem uma palavra-chave no meio disso daqui. É justamente a palavra que você repetiu junto comigo. Porque, irmãos, nós estamos fazendo confusão de muita coisa. Eu sempre digo aqui, tenho conversado com alguns irmãos,
a importância muitas vezes de você aí no seu celular, no computador. Hoje praticamente qualquer pessoa, pelo menos dos que estão aqui hoje, tem acesso a isso que eu vou dizer aqui. Tem acesso, tem alguma maneira de acessar isso. Que é muitas vezes observar como isso aqui está escrito no seu original. Amém? Como foi exatamente que Jesus disse isso? E o que é que ele estava dizendo quando ele falou? Porque todo mundo ouve o que Jesus falou, mas nem todo mundo entende o que ele disse. Amém? Todo mundo ouve o que Jesus falou, mas nem todos entendem o que ele disse. Então aqui, ó. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e o que desligarem na terra será desligado nos céus. É interessante entender aqui, irmãos, que não está, isso aqui poderia estar ao contrário, mas não. Fala de movimentos, fala de atitudes, fala de ações que nós temos aqui na terra. Amém? Quantos podem entender isso? Ações aqui. Quando você entra em ação aqui, algo acontece lá em cima. É isso que é a oração, é isso que é jejum, é isso que é evangelismo, é isso que é perdão, é isso que é tudo isso que nós fazemos aqui na terra e reverbera, ou seja, dá resultados no céu, no reino espiritual. Quantos podem entender isso aqui? Daí ele vem falar assim: e em verdade eu vou dizer uma coisa para vocês também, que tudo quanto vocês concordarem na terra, o que acontece? E pedindo ao meu Pai, Ele vai conceder a vocês. Ah, já entendi. Então a gente vai concordar. Vamos dar a mão um para o outro e vamos fazer a chamada, muitas vezes, oração de concordância. Vamos dar a mão um para o outro. Quantos já viram isso aí? Eu já fiz isso milhões de vezes. Vamos dar a mão para o outro. Vamos pedir um negócio aí, gente. Vamos lá, cada um. Tem imaginação, vai. O que você quer? Aí começa. Nós precisamos entender profundamente o que significa a palavra concordar. A palavra concordar, ela vem da mesma raiz da palavra misericórdia, que eu já falei aqui. O que significa a palavra misericórdia? É a junção de duas palavras latinas, do latim. A miséria. O que é a miséria? A profunda pobreza do nosso ser. E a córdia. Essa palavra córdia ou cordis é coração. Então o que verdadeiramente significa misericórdia? É se compadecer do outro porque você entende a miséria do coração dele. É isso. Não é ter dó. Deus não tem dó nem pena de ninguém. Deus não tem dó. Esse negócio de dó só estraga os outros. E pena, pior ainda. Deus tem misericórdia. Ele entende que você é barro, que você é pó, que você é nada. Então Ele ajuda você. Pela misericórdia dEle. Não tem ninguém bom aqui. Eu vejo muitas vezes as pessoas escrevendo, né? Como é que diz? Eu vi hoje. Nem Deus, nem Jesus agradou todo mundo, que dirá eu. Cuidado com essa frase. Cuidado com essa frase. Essa frase não cabe para nós, sabe por quê? Entre parênteses. Eu preciso entender por que Jesus não agradou todo mundo. Jesus não agradou o mundo porque Ele era bom e nós éramos maus. Agora, o que está saindo das nossas bocas, muitas vezes até na internet, na conversa, não é isso. A sua maldade está fazendo mal para os outros. Mas você diz que nem Jesus agradou todo mundo, e você também não tem obrigação de agradar todo mundo. Então deixa eu te dizer uma coisa para você: você está errado. Porque se você é cristão, segundo a palavra de Deus, você deveria ir se movimentando no Espírito, de maneira que não trombasse nenhuma pessoa, não fizesse mal para ninguém, não inspirasse coisa nenhuma de ruim no outro. Quantos podem entender isso? Então a palavra concordar vem da onde? Córdia.
concordar significa o quê? Os nossos corações estão juntos. Agora vamos ler de novo. Em verdade, eu também digo, que se dois dentre vocês sobre a terra tiverem o mesmo coração a respeito de alguma coisa, e pedirem ao Pai, será concedido. Porque onde estiver 2 ou 3 em concordância, ou seja, com o mesmo coração, eu estou no meio deles. Todos nós sabemos, irmãos, que todas as nossas atitudes aqui, elas reverberam no espiritual, amém? Falei várias delas aqui, inclusive os nossos dízimos, ofertas, as nossas finanças entregues a Deus, elas causam dano lá em cima, no reino maligno. Eu já falei isso aqui milhões de vezes. Eu preciso entender isso. Mas, por que eu escolhi esse versículo? Escute, nós já aprendemos a obedecer um comando em discordância no nosso. Quantos podem entender o que eu estou dizendo? É hora de fazer tal coisa. É hora de cumprimente o seu irmão. Você se levanta, mas você não quer se levantar. Quantos estão entendendo? Já teve agora mesmo gente que fica de saco cheio de ter que abraçar o seu irmão. Olha que coisa. Você vai para o céu mesmo. Você pode esperar que você vai. Sentado. Numa chapa quente que você vai esperar. Está entendendo, irmão? Porque vem uma voz dentro de você que não é do Espírito, que diz assim, ah, mas que chatice isso. Então, irmão, o que você talvez, o seu coração te diz que é chatice, é Deus trabalhando em você e você não percebe. Tem pessoas aqui dentro que têm extrema dificuldade de falar com a pessoa do lado, mas você não liga para ele. Então você fica furioso por dentro quando eu falo, levante-se, dê um abraço e cumprimente uma pessoa. Você não quer, mas você obedece. A obediência é algo exterior e a submissão é algo interior. É a concórdia, é concordar, é ligar o meu coração ao coração de Deus. Quantos podem entender isso aqui? Por isso, muitas vezes, na hora dos dízimos e ofertas, com tanta, irmão, o segundo assunto mais falado na Bíblia, sabe qual é? Dinheiro. Não é porque, não entenda porque Deus, já expliquei isso, que Deus quer roubar você. Não. É porque o dinheiro é perigoso para você, não é para Deus. O dinheiro não tem nenhum perigo para Deus, irmão. O dinheiro é perigoso para nós, não é? Somos nós que somos atacados por mamão, Deus não. Então o que acontece? Você tem que entender que quando você participa de uma congregação de irmãos, de uma família, e sai um comando daqui, levante-se, você que pode, e dê um abraço em alguém, sorria, cumprimente alguém, não é gastar minutos, sabe? Aí tem alguns minutos aqui que nós temos que gastar, vou inventar um negócio para o povo fazer, vamos lá gente, faz aquela ginástica assim de culto, sabe que você está meio cansado, você vai para frente, para trás, não. Isso é um exercício. Isso é um exercício poderoso, você não sabe. Talvez você não dá a mínima, mas talvez tenha alguém aqui dentro que tudo que ele queria hoje era um abraço seu e você não deu. Está entendendo? Por que não deu? Porque aonde opera a submissão, a iniquidade é vencida. Porque nós temos dois problemas, nós vamos entender isso aqui hoje. Nós temos dois problemas: pecado e iniquidade. O pecado é tudo aquilo que é feito, e a iniquidade é aquilo que não é feito, mas é aquilo que se é dentro do coração. Já viu aquela pessoa, eu tenho vontade de matar aquele cara, mas eu não mato. Mas você já matou. Jesus chama você de assassino, porque você matou o seu irmão de raiva dentro de você. Você é um assassino, cara. Você está perdido, velho. Sabe qual que é o problema da igreja evangélica, irmão? Jesus. Porque ele é a verdade que a gente não aguenta. A gente não aguenta a luz na nossa cara. Esse cara não sou eu, não.
Quantos podem entender? Mas a gente anda o quê? Eu não me importo com a pessoa que está do meu lado, a azar é dele. Então, irmãos, quando nós trazemos os nossos dízimos e ofertas, é necessário ser muito mais do que um ato de obedecer e ir lá na frente. Quantos estão entendendo? Tem que concordar com o que Jesus falou aqui dentro, para o seu coração ser um com Ele. E aí, aqueles caminhões de promessas que estão na Bíblia a respeito das nossas finanças, eles vão chegar a você. Mesma coisa com perdão. Mesma coisa com oração. Já aconteceu isso com você? Ai, eu tenho que orar hoje. Já avisei? Tem que orar hoje. Está quase chegando a hora de dormir, eu não orei, não li. Você é consumido por uma culpa de ter que fazer. E aí você vai lá e faz. Mas o coração... Lembra o que Jesus falou, irmão? Esse povo me honra com os seus, mas o seu não concorda comigo. Não está junto ao meu. Amém, irmão? Está entendendo? Isso não é um problema seu, dele ou de outro. É um problema de todos nós. A todo momento a gente está lutando contra isso. O que é estar com a vida alinhada com Deus? É alinhar o seu coração com o dele. Lembra? É alinhar com Jesus. Não é só obedecer, mas é estar submisso. É dizer, Senhor, eu concordo com isso que o Senhor falou. Ele fala assim, ó, ore pelos seus inimigos. Aí você vai lá, Senhor, tu sabe meu coração, né? Eu estou orando, que o Senhor mandou, né? Mas ó, vai tomar pinga, é a mesma coisa. Vai fumar maconha, é a mesma coisa. Ai, mas isso não, que coisa horrorosa que você está falando. Não é coisa horrorosa que eu estou falando, é coisa horrorosa que nós estamos fazendo e achamos que está bonito. Porque enquanto, irmãos, nessa Bíblia aqui está dizendo que a nossa oração sobe como uma fumaça, como um incenso que tem um bom cheiro às narinas de Deus. Você já leu isso? Mas também, por exemplo, lá no livro de Jonas, Deus diz assim para Jonas, Jonas, o pecado de Nínive é tão horroroso que sobe como um fedor nas minhas narinas. Às vezes eu passo na cidade, alguns cantos aqui na cidade, você está na cidade de Pinto, está sem vergonha. Você está andando na cidade, passa dois caras assim, vê aquela maré de maconha. Quando você sentiram isso aí já na cidade, na vida, na vizinhança, em algum lugar? Você está andando, passa uns caras de carro. Você chega aquele fedor de maconha, né? A gente fica, nossa, que coisa horrorosa. Aí, até uma cidade agora, cadê a polícia? Eu disse que se fosse perto de mim, eu dava um tapa na boca dele. Aí eu tirava esse cigarro de maconha. Eu dava vontade de jogar mangueira de água na cara. Por quê? Porque é insuportável para nós. Eu não gosto desse cheiro. Eu odeio esse cheiro de maconha, de crack, dessas coisas. Quantos estão entendendo, irmãos? Amém? Você está entendendo mesmo ou não? Ou seja, sabe que fala essas coisas? Ou seja, pelo menos uma vez na sua vida, todo mundo aqui já foi maconheiro diante de Deus, porque a sua oração fede, o seu dízimo e oferta fede, o seu abraço fede, tudo isso que você está fazendo fede. Sabe por que fede? Porque ele não é real, ele é mentiroso, e isso tudo sobe, irmão. E quem é o nariz que cheira? Quem é, irmão? Quem é o nariz que cheira? Quem é? Então, irmão, em nome de Jesus, larga a mão de ser maconheiro e alinha o seu coração com Jesus, para nunca mais subir nada fedido de você. Vocês podem entender o que eu estou dizendo? Ai, que duro. Nem começamos o culto, irmão. Essa não é a palavra do culto. Não é. Essa é a da oferta. Porque, irmãos, como eu já disse, eu sou bonzinho para você, você é bonzinho para mim, você dá um cafezinho para mim, eu dou um cafezinho para você. É lindo, mas Jesus não é assim. Ele olha você por dentro, Ele sabe quem é que eu sou. Ele sabe quem é você. Então feche seus olhos por um instante, curva a sua cabeça comigo. Antes de você trazer a sua oferta, os seus dízimos, muitos já trouxeram. Mas se você tem ainda
na sua mão os seus dízimos, suas ofertas para essa noite, curva a sua cabeça. E se nessa noite aqui, você está aqui dentro, você é crente, está na presença de Deus, nessa noite de guerra espiritual, e você tem alguma coisa aqui contra alguém, irmão, vai lá e abraça essa pessoa e pede perdão agora. Você não ficar fedendo aqui no culto, atrapalhando o nosso incenso, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, quantas vezes, ó Deus, eu exalei um cheiro horroroso. Quantas vezes, ó Deus, o que a minha boca cantava não era o que o meu coração estava vivendo. Quantas vezes, ó Deus, eu talvez levantei da minha cadeira com o meu dízimo e a minha oferta, e o meu coração gritava: não dê, não dê, não faça. Quantas vezes eu levantei para dar um abraço, e eu não queria. Estava na hora de louvar, e eu não queria cantar, eu não queria nada. Eu só queria que o Senhor me desse tudo o que eu quero, sem ter que te dar nada do que você quer. Pai, eu quero dizer e quero me arrepender do meu orgulho, do meu egoísmo, da minha soberba, e de ser um fedido na sua presença, Senhor, e achar que estou certo, e achar que estou bonito. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Deus, santo, 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 santo. Tu és bom. Ajuda-me, ó Jesus, ajuda-me, Espírito Santo, porque essa é a verdadeira libertação. Muito mais do que estar livre de demônios, é estar livre do meu pior inimigo, que sou eu mesmo. Porque um diabo, Deus, não pode fazer tanto mal para mim quanto eu mesmo. Deus, eu quero me arrepender nessa hora. Eu quero me arrepender no fundo do meu coração, de dentro para fora. De dentro para fora, vem queimar em mim. De dentro para fora, até me consumir. Você pode cantar? De dentro para fora, vem queimar em mim. De dentro para fora, até me consumir. Deixa o seu rio fluir, deixa o fogo queimar. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus. Até me consumir. Deixa teu vento soprar, até me consumir. Que seja assim, Senhor. Quantos creem, digam amém. Aplauda o Senhor Jesus. Efésios capítulo 6, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Eu estou com a versão hoje aqui da Bíblia, a Mensagem, que eu já falei para todos aqueles que pudessem adquirir, adquira, que é uma benção. Eu vou ler Efésios 6, a partir do versículo 10, na versão da Bíblia, a Mensagem. Ouça. Para encerrar, irmãos, eu lembro que Deus é forte, e Ele quer que vocês sejam mais fortes. Tomem tudo o que Deus providenciou para vocês, armas poderosas, feitas com o melhor material. Vocês vão ter que usá-la para sobreviver à emboscada do diabo. Não se trata de jogo com amigos no fim de semana, nem diversão esquecida em poucas horas, mas um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e os seus anjos. Estejam preparados. Vocês lutam contra algo que é maior que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou, para que no fim da batalha vocês estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais do que palavras. Aprenda a usá-las. Vocês vão precisar dela a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração, da mesma maneira, é essencial.
nessa luta incessante. Orem o tempo todo com fé. Orem pelos irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos. Encorajem-se mutuamente, para que ninguém caia ou vacile. Amém? Você que não entendeu, agora já está claro. Principalmente para aqueles que estão nos visitando essa noite, eu peço a você que essa semana a gente já deve liberar os 3 áudios desses 3 domingos, amém? Mas é preciso sair desse túnel, amém, irmãos? Não falamos bastante coisa, né? Falamos algumas coisas, só algumas, superficialmente, sobre essas estruturas aqui. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Você já leu, eu já li, todo mundo já leu 10 vezes. E aí agora, o que eu vou fazer? Porque agora eu estou entendendo que ao meu redor existe um mundo espiritual, uma área espiritual, e esses seres não têm dó de ninguém, de criança, de velho, de casamento, de jovem. Ele não vai dar moleza para ninguém, ele ataca. Um dos nomes pelo qual Satanás é conhecido é maligno. E infelizmente a igreja moderna, cada dia mais, ignora os seus ardis, ignora a sua presença, a sua vida, no meio, muitas vezes até da igreja. E aí você lê isso aqui, né, irmão, você fala, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Porque os meus inimigos não são carne e sangue, né? Meus inimigos não são pessoas, então não tem que atacar ninguém, mas são seres espirituais. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dar um soco? Como é que eu vou derrubar uma criatura que eu não vejo, que é invisível a mim? Não adianta você ser um lutador, um homem forte, ou ter um revólver, alguma coisa. Você não acerta eles são espirituais, amém? Então, entenda essas leis aqui, ó, esses princípios, preste bem atenção. Primeiro, aonde essas criaturas estão é no reino espiritual. Mas a manifestação da maldade é aqui no nosso meio. Quantos podem entender isso aqui, irmão? Ele não fica fazendo maldade lá em cima na nuvem, vamos dizer assim. Não, ele faz maldade aqui. Eles trabalham de lá para cá. Quantos podem entender isso aí? E aí o que acontece? Você precisa entender uma das principais leis de interpretação bíblica, que é o quê? O contexto. O que está acontecendo aqui? Né? Nós passamos 2 domingos, falamos bastante sobre isso, sobre a cidade de Éfeso. Por que Paulo escreveu esse negócio de armadura do espírito, de luta espiritual, só para aqueles irmãos daquela cidade? Era uma cidade muito pesada, nós falamos aqui sobre isso. Mas tem um outro contexto aqui, que eu não falei naquele dia. Porque antes de Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, tem Efésios capítulo 1, tem Efésios capítulo 2, 3, 4. Então o Paulo, ele começa a falar sobre isso aqui, por quê? Porque ele reconhece que sobre Éfeso a coisa era muito complicada. Assim como nós também lá no primeiro domingo entendemos que a nossa região aqui é bem complicada, amém? Mas ele fala uma coisa muito importante, que vai talvez desmistificar você em muita coisa e vai te ajudar muito. Esse é o meu objetivo. Eu não quero ficar enrolando linguiça, eu quero dar armas na sua mão para você sair lá e sentar o rei. Veja só, amado. Tudo começa em Efésios capítulo 5, versículo 22. Em Efésios capítulo 5, versículo 22, o apóstolo Paulo vai falar de marido e mulher. Depois, em Efésios capítulo 6, versículo 1, ele vai falar de pais e filhos. E depois, um pouquinho adiante, ele vai falar de patrão e empregado. Amado, por que Deus colocou na boca de Paulo, use uma armadura espiritual? Use uma armadura espiritual, o capacete é da salvação, a couraça é da justiça, o cinto é da verdade, calça os seus pés no evangelho da paz, pega o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por que ele falou isso aí?
Eu já fui em muitos cultos na minha vida, onde pessoas estavam ensinando e pregando sobre isso. Preste atenção. E aí no final do culto, apaga a luz aí, vamos tocar a música aí, vamos tocar lá, vai subindo a música. Aí chama as pessoas aqui na frente e faz assim: vamos lá, irmãos, vamos orar agora então. Vamos nos revestir da armadura de espírito. Vamos lá, eu oro e vocês repetem. Eu coloco, e você, eu coloco o capacete, vocês, o capacete da salvação em minha vida. Eu coloco agora, sabe? Você vai se montando. Mas aquele filme, os Transformers, aquele robô. Você vai pegando peças através de uma oração de fim de culto e vai colando no seu corpo. E aí sai da igreja assim: agora eu vou arrebentar. Da segunda-feira você está na lona de novo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes não precisa nem virar a segunda, virar a esquina, já era. Então tem alguma coisa aqui, isso não é a verdade. Tem um engano bem aí. Então, irmãos, o apóstolo Paulo diz assim, preste atenção, é como um trocadilho de palavras. Nós não temos que lutar contra pessoas. Mas antes ele coloca assim: toda essa maldade que é feita na região espiritual se manifesta nas pessoas, não é? Porque é muito difícil, todo mundo aqui já passou por isso. A Bíblia diz uma coisa, mas eu estou vendo outra. Não, você não está vendo uma outra. É que você que não entendeu. Então entenda isso aqui: os seres espirituais estão no reino do Espírito, mas a manifestação deles é aqui, agora e através de pessoas. Porque lá em Efésios 5, ele vai falar do quê? Do marido e da mulher. O marido ame a sua igreja, a sua esposa como Cristo é uma igreja. Ah, irmão, olha, deixa eu falar só um pouquinho disso, só um pouquinho. Vamos dar um parênteses. Irmão, pensa comigo aqui, rapidinho. Quem é Jesus? Quem é? Pensa. Já pensou? Aonde ele está? O que ele está fazendo? Como é que Jesus está agora, irmão? Quem é Jesus agora? Ah, isso aí não tem nada a ver. Ah, irmão, vou te dizer, tem muita gente pensando que Jesus é um menininho na manjedoura. Jesus não é bebezinho em manjedoura nenhum, irmão. Aquilo lá já foi. Amém? Você entende isso? Já foi. Jesus não é bebezinho no braço de mamãe. Já foi, já foi. Outra coisa, Jesus hoje também não está pregado em cruz nenhuma, com a cara toda arrebentada, com coroa de espinho na cabeça, sanguentado, turma dando tapa na cara dele, cuspindo na cara dele. E eu vou te dizer, experimente cuspir em Jesus agora, para você ver o que acontece. Porque segundo a visão de João em Apocalipse, lembra da visão de João em Apocalipse? Quando Jesus aparece para João na ilha de Patmos, que Jesus que ele vê? Arrebentado, esbordoado, um nenenzinho. Ai, uma esmolinha para o pobre cego, era esse? Diz que o seu rosto, o rosto de Jesus, era como o sol do meio-dia. Sabe esses dias que está hoje? Você para meio-dia e tenta olhar para dentro do sol. Esse era o rosto de Jesus, como o sol do meio-dia. Os seus cabelos não estavam todos esbagaçados, cheios de sangue, pedaço de capim, não. Não. Seus cabelos são brancos como a neve. Os seus olhos são como chama de... Da sua boca sai o quê? Uma espada afiada. Os seus pés são como latão reluzente. Ele está vestido da altura do peito até abaixo com um linho branco, puro e fino, cingido de ouro no peito, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis. O seu nome é Verbo de Deus, Palavra de Deus, e ele vem cavalgando para vencer. Aplauda ele, irmão. Glorifique Jesus. Amém. Aleluia. Então olha lá aqui, ó. Você arrumou sua visão agora, né? Arrumou, né?
Porque sem arrumar a visão de Jesus, você vai entender tudo errado, irmão. Se a imagem de Jesus está distorcida, a semelhança está comprometida. Ele nos fez a sua imagem e imagem distorcida, semelhança comprometida. Quantos podem entender? Aquilo que você não vê direito, você não tem como imitar direito, você não está vendo. Jesus é um borrão, você não está sabendo o que está acontecendo. Então vamos refazer isso. Jesus, nós maridos devemos amar nossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E a esposa respeite o seu marido e lhe esteja submissa, como a igreja está submissa a quem, irmão? A Cristo. Lá no fim, o apóstolo Paulo fala assim: grande é esse mistério. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Pode ler para você ver. Paulo usa o nosso casamento para falar de Cristo e da igreja. Amém? Agora, quantos aqui podem entender que antes de falar de armadura espiritual, ele disse o porquê você tem que usar? Irmão, não existe campo de batalha mais ferrenho do que na nossa família. Casamento não é qualquer coisa não. Casamento é sofrimento. Ai, não é não. Não é. Se você está com Jesus é assim. Porque deixa eu dar outro parênteses, irmão. Não é a questão de ficar fazendo o outro feliz, porque eu já disse, eu já mostrei que você pode viver com uma mulher e fazer essa mulher a mulher mais feliz do mundo. Do mundo você consegue mesmo. Agora do reino, do mundo, qualquer um que é do mundo com o mundo. Agora, trazer uma mulher ao reino, Jesus é a igreja, meu irmão, Jesus é a igreja, o casal, é difícil. Você já leu na Bíblia alguns versículos complicados? Porque da mesma maneira que tem homens sofrendo com as suas esposas, também tem esposa sofrendo com o marido. Lá em 1 Pedro capítulo 3, diz assim, que a esposa sábia não deve discutir, bater boca com o seu marido, descrente, para que esse marido seja ganho, sem palavra nenhuma. Aí você fala isso para uma mulher, fala para uma mulher comum, fala para uma mulher comum, fala para uma mulher comum, como qualquer outra, ela vai empinar o cavalo com você, sabe por quê? Porque essas são palavras do reino do Espírito, é aquilo que Jesus falou, irmãos, eu tenho coisas muito fortes para te dizer, mas vocês não podem aguentar, mas quando vier o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas. Por quê? Porque ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Quem é que está no mundo, mesmo estando dentro da igreja? Aquele que não pode receber a verdade como ela é para viver, está no mundo. Quantos podem entender isso, irmãos? Paulo diz lá em Coríntios assim: mulher, como você sabe que você vai salvar o seu marido? Marido, como sabe que vai salvar a sua mulher? Fala de filhos que são santificados. Fala de um marido que é santificado por uma esposa crente. Ele não é crente, ela é sozinha. Quantos estão entendendo? Muitas mulheres aqui talvez sabem ou se lembram o que é estar na presença de Deus com um marido descrente. Irmã, é choro, cara, é suor, é humilhação, é descer, porque aquele cara ainda serve o diabo, mas você não. Você está entendendo? E vice-versa. Então Paulo fala primeiro, antes de falar de batalha espiritual, deixa eu já começar. O primeiro campo onde você vai ser atingido por principados e potestades é no seu relacionamento de marido e mulher. E aí você volta comigo no domingo passado. O que é um principado e uma potestade? São demônios, são criaturas que lançam um novo padrão de pensamento, uma nova cultura, que não é a cultura do céu, não é a cultura do reino de Deus, é uma nova cultura. Então você vê hoje pessoas, eu já falei isso aqui, parece duro, é difícil de ouvir, mas engole assim mesmo.
como diz o Brizola, vai partindo um sapo, a perninha, vai comendo um sapo, uma perninha, outra. Existe gente que acaba de casar e já está divorciado. No espírito. Sabe por quê? Porque você está num lugar e a sua esposa está em outro. E a Bíblia diz: serão os dois uma só carne. Só que a carne não herda o espírito. A carne é carne, gente. Sabe o que está acontecendo? A gente está dando muita bola para o nosso casamento, da maneira errada. Você quer ver uma pessoa que se importa com o seu casamento? É uma pessoa que se importa com a verdade. Porque Jesus falou em Mateus 24 assim, ó: estarão dois numa cama. Quem é que estão numa cama? Dois numa cama? Quem é? Quem é, irmão? Um eu vou levar e o outro vai ficar. E aí? A grande maioria dessas pessoas vai dizer, talvez no dia do juízo, que tiveram casamentos fantásticos. A gente viajou, a gente passeou, dei um bombom para ela, dei um ovo de Páscoa para mim. Aí, irmão, é lindo. Irmão, entre parênteses do parênteses do parênteses, eu não estou falando, eu já falei isso aqui, eu não estou falando para você ser grosso, estúpido, imbecil, nada disso. Nada disso, amém? Agora você bem sem educação, que é de Deus. Não, não é de Deus. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de pessoas que o trato dele é só na carne, é só nas coisas do mundo. Ele não consegue subir e trazer algo do céu para dar para a mulher. Vírgula. E muitas mulheres não conseguem receber nada do céu, porque ela entende como uma afronta. Sabe por que muitas mulheres têm brigado com seu marido crente, ou vice-versa, amém? A Bíblia fala dos dois lados, eu também estou falando dos dois lados. Por quê? Não é porque o cara é ruim ou a mulher é ruim, é porque o que ele está falando não é desse mundo. E do outro lado tem uma pessoa que é do mundo. Irmão, vai dar choque na hora. Então a mulher entra: ai, eu estou com raiva de todo mundo. O homem entra: ai, eu estou com raiva do meu patrão, quero matar, e não sei o quê. Aí tem a mulher crente, ele fala assim: não, você está errado. Você tem que orar por aquele que te maldiz, bem dizer aquele que fala mal de você. Só que o cara está nervoso, aí ele parte para cima de quem? Para cima de quem? Para cima da mulher dele. Por quê? Porque ele vê a mulher como a sua inimiga. Tá vendo? Ó, é tudo no invisível, mas é sentido na onde? No físico. E aí você não sabe o que você faz. Aí começa a chamada discussão. Aí o diabo já senta lá no sofá novo que você comprou, puxa um cigarrão e fica: ai, gostoso, mas manda mais. Nossa, essa nem eu não tinha ouvido. Ele fala. Sabe o que a Bíblia diz em Romanos 12, 21? Não te deixes vencer do mal. Vence o mal com o quê? Com discussão, bate-boca. Vence o mal com o bem. Irmãos, a única maneira de vencer Satanás é com as armas espirituais de Deus. Bate-boca não adianta nada. Você está perdendo tempo e está fazendo com que ele ganhe tempo. Inclusive você já tentou isso. Tem gente aqui que talvez está tentando há anos e não vai conseguir. Você vai ser derrotado. Você será derrotado. Escreve isso que eu estou falando. Você vai apanhar, até não aguentar e você vai cair. Eu não estou falando nem questões de pecados que entram aqui, irmão. Você vai ter que fazer uma conferência só disso. De gente que une um ao outro. A Bíblia diz que o corpo da mulher pertence a quem? A quem, irmão? Ao marido. O corpo do marido pertence a quem? Quando dá essas confusões, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Cortar o vínculo sexual. E a Bíblia diz o quê? Não faça isso, para que você não seja tentado pela incontinência. O diabão vem, ó, aí põe pornografia, põe adultério, põe o diabo. E aí a irmã chega aqui: pastor, me ajude, meu marido, ele saiu, ele quer ir embora, ele quer me deixar, e não sei o que. E você vai investigar, a culpa foi toda dela, ela plantou isso. É mesmo, irmã? Deixa eu falar uma coisa. Há quanto tempo vocês não se deitam com seu marido? 10 anos. Você pensa que eu estou brincando, né? Você não sabe o que tem por aí, cara. Estou entre parênteses de novo. Nenhum pecado que o outro comete é álibi para você cometer um. Você explica para mim
mas você não justifica diante de Deus. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Você vem e explica por que errou, mas você não justifica diante de Deus, porque pecado é pecado, e a alma que pecar, essa morrerá. Agora, que tem gente ajudando o outro a pecar, tem. Você há de concordar comigo. Tem gente abusando, tem. Tem gente colocando o outro, acendendo, como diz a Bíblia, acendendo um fogo debaixo do marido quando ele está dormindo. O marido dorme, a mulher vai lá e faz uma fogueira debaixo dele. E vice-versa. Gente que tenta, que prova o outro ao limite. Por isso a Bíblia diz, no tocante à mulher, a mesma coisa no tocante ao homem, irmãos. Agora pense comigo, se do outro lado tem uma pessoa que vive na carne, não vive no Espírito, e a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, o mundo não pode receber, por que você vai bater boca com uma pessoa dessa? A gente deixa de ser inteligente e passa a ser burro e ignorante, essa é a verdade. Você está discutindo e batendo boca com uma pessoa que ela não está nem ali. Quantos estão entendendo, irmão? Quantos já brigaram, já discutiram com uma pessoa junto com você, os dois? Está tentando falar, já... os dois falando. Só sai coisa horrorosa. Ninguém ganha. Ninguém ganha. Número 2, Efésios 6:1. Pais e filhos. Ah, irmãos. Como disse, tem filhos que obedecem o pai, mas não concordam com os pais. Não tem o mesmo mais o coração. Filhos que vivem debaixo de uma desobediência muito grande, de uma iniquidade muito grande no seu coração. Nunca o ser humano foi tão desobediente e insubmisso a tudo. Não é a pastor, não, é a tudo. Se tiver alguma coisa que ele não concorda, ele enfrenta. É engraçado, eu lembrei dessa. Uma vez, há muito tempo, irmão, um cara falou assim para mim assim, porque é engraçado, as pessoas vêm me procurar com essa frase, por favor me ajude. Eu falo, tudo bem, qual que é o seu problema? Aí você fala, aí ele fala, tudo bem, você vai ter que fazer isso, isso, isso. Ele, não. Toma remédio para louco. E aí esse cara me falou uma vez assim, ei, sabe o que é? Você é muito cheio de querer. Faz muito tempo, você é muito cheio de querer. Eu falei, por quê? Eu acho engraçado essas coisas. Eu nem estava ali mais, já tinha. É mesmo, por quê? Você acha que você pode mandar em todo mundo? Eu falei, não, querido, eu não estou mandando em ninguém. Eu estou lendo a palavra de Deus para você. Não é a mim que você está desobedecendo. Você está desobedecendo Deus. Tudo que eu falei para você até agora foi versículo. Falei para ele. Não falei nada na minha cabeça. Não, porque aí não dá, não sei o que. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu perguntar algo para você. Você tem carteira de motorista? Ele falou, tenho. Você tem carro? Tenho. Tá bom. Aí você está numa autoestrada aí. Você está lá dirigindo o seu carro, somzão, bração para fora. Aí você vê uma pessoa sair de trás da moita, tá fazendo isso aqui, ó. É um cara da Polícia Federal, é um cara da estadual aí, sabe essa polícia rodoviária? Você está vindo no seu carrão, aí você vê aquele morrinho, atrás do morrinho, os caras estão ali. Já viu isso aí? Você fica, já caiu em cima. Aí você para o seu carro, né? Ele falou, eu paro. Eu falei, por que você para? Tem que obedecer. Eu falei, por quê? Você nem conhece ele. Por que você obedece uma ordem de pare de um policial que você não sabe quem é? Muitos deles são ímpios, ladrões, bandidos até. Não todos, mas muitos são. Por que você obedece a ordem de um cara que você nunca viu na vida? Porque ele é um policial, ele é uma autoridade. Eu falei, então você obedece a autoridades, mesmo que você não as conheça. Eu falei assim, então, você obedece, mas o seu coração é iníquo. Por quê? Porque o ato de obedecer está ligado ao medo que eu tenho da punição, e não a considerar aquela pessoa uma pessoa de Deus na minha vida. Quanto você está entendendo? Eu tenho medo de ser punido pelo pai, pela mãe, por alguém, por Deus. Então eu vivo com o quê? Eu vivo com medo de Deus. Eu não obedeço a Deus porque eu amo o Senhor.
Não, não, não. É porque eu tenho medo que ele vai fazer alguma coisa comigo, vai me deixar na mão do diabo e lá, e coisas desse tipo. Tem muitos pais que sofrem com seus filhos. Sofrem. E também tem filhos que sofrem com seus pais. A Bíblia diz também: pais, não provoquei a ira dos vossos filhos. Alguém lê e pensa assim: não, o filho está assistindo alguma coisa no sofá, você fica lá cutucando ele. Aí ele fica irado e fica bravo. Não, não, não é isso não. O pai que provoca a ira do filho é aquele pai que fala uma coisa e faz outra coisa. É isso. Provocar a ira, né? Deixar o filho nervosinho, irritado. Tô bravo. Não, não, não. É suscitar nele vingança. É suscitar nele um sentimento, instalar nele um sentimento no coração dele, onde ele não vai se dobrar diante de Deus. 3. Patrões e empregados. Está aí. Efésios 6. Irmãos, está dividido em dois, subdividido em 3, mas é duas partes. Porque a maioria dos senhores aqui vai passar a vida nesses dois lugares, ou em família ou no trabalho. E a gente não sabe viver em família e não sabe viver em trabalho. A gente não sabe ser empregado. Talvez se a maioria dos patrões soubessem como é o seu coração, mandava você embora. Talvez aquela empresa ou aquele lugar não vai para frente de tanto nós amaldiçoarmos aquele lugar. Você acorda, você vai, ai, desgraça daquele lugar que eu estou indo para lá agora, trabalhar. Ô inferno, ô desgraça, ô patrão maldito. Cara, o mais maldito ali é você mesmo. Você é o verdadeiro macumbeiro daquele lugar. Porque você amaldiçoa, você impregna o ar de palavras que principados e potestades pegam e comem aquilo ali. Ele vem, o ser humano é um bicho mesmo, cara. Ele vem na igreja: meu pastor, olha para mim, trouxe até minha carteira de trabalho para você ungir. Não adianta. Não adianta ungir carteira de trabalho. Você tem que se converter. Mano, vou tacar 10 litros de óleo. A sua carteira de trabalho vai virar um bolo. Eu amasso e dou para você um bolo de óleo. Você é ruim. Você é maligno. Ele vem, mas eu estou precisando tanto do trabalho, eu estou precisando. Aí ora, ele faz oração, ele faz, como é que chama? Campanha, essa tranqueirada toda, faz tudo isso. Aí Deus é misericordioso, abre uma porta para ele. No primeiro dia que ele faz, amaldiçoa tudo. Ele mesmo. Porque, irmão, tem gente que faz oração para ser o CEO da General Motors International. Ele não quer começar, não. Ele quer ser quer nascer o filho do Silvio Santos. E com ele já morto, porque o dinheiro já vem direto. Não há uma conquista. Não há nada. Eu quero entrar. Cara, se você tem algum problema na sua área de trabalho, se você não gosta do lugar onde você trabalha ou coisas assim, a coisa mais maravilhosa que você tem que fazer é ir lá e pedir demissão e agradecer e ir embora em nome de Jesus, do que ficar naquele lugar e toda vez que a sua boca abre é maldição para todo lado. E talvez entrou um cara novinho, um carinha, entrou novinho aqui hoje, primeiro dia, cara, vou dar o sangue. Já dei. Isso aqui, você vai dar o sangue aqui? Eu também já dei, acabaram comigo. Isso aqui só tem ladrão, pilantra, safado. Cara, o salário pode ser pouco, mas é que esse pouquinho que Deus está te tratando. Sabe por quê, irmão? Em cima do patrão tem Deus. Todo homem esteja sujeito a autoridades, porque nenhuma autoridade é somente humana, todas procedem de Deus. Você vai lá e dá bica em Deus. Você quer chutar a pilastra do reino de Deus, não é possível. Não está bom para você? Começou lá com o brisola no ar-condicionado, não estou gostando, está muito ruim, sei lá o quê. Eduardo, cara, deixa eu te dizer, mano, eu não vou mais continuar trabalhando com você. O que você quiser aí que eu precisar fazer, um aviso prévio, ficar com você 10 dias para arrumar outro. Mas, mano, você me libera, por favor. Apareceu algo melhor, ou eu vou plantar cana, sei lá o que eu vou fazer. Mas não fique, irmãos, nesse lugar amaldiçoando. Sabe por quê? Porque pode ter, não. Com certeza tem.
uma pessoa que está chorando agora e vai acordar 5 horas da manhã amanhã, procurando um emprego que você amaldiçoa. Não faz, olha irmãos, como dizia já a vovó, Deus está vendo, hein? Sabe essa frase da vovó, da mamãe? Deus está vendo, é verdade, Deus está vendo. Está vendo, irmãos? Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa vida comum, os espíritos nos atacam. Eles se escondem atrás das pessoas. Vem cá, Brizola. Mais um teatro de nós dois. Vem, chega aqui. Irmãos, sabe como é que é? Ele não é o seu inimigo, amém? Amém? Mas como é que faz? O inimigo entra aqui, ó. Olha para mim aqui. Ele está na frente, não está? Assim, escute isso. Assim como a você é dado o escudo da fé, o escudo dos demônios é a carne das pessoas. Então, ele não é o seu inimigo. Mas eu vou tentando a boca dele aqui, ó, para falar coisas. Vou espetando ele aqui, ó. E aí você vem atacar, você vê, cara, esse cara está sendo usado pelo maligno. A hora que você olha os meus olhos, eu estou atrás dele. Aí eu ponho a mão aqui, vem cá, o manezão, xaropão, vem aqui, rapaz, na sua cara, não sei o quê. Aí você, aí eu escondo. Toda hora que você quer fazer alguma coisa, eu sumo. Volta. Obrigado. Você está entendendo? Os demônios se escondem atrás das pessoas, atrás das atitudes que eles podem colher, eles se escondem ali. Só que você vai para atacar e você vê, cara, minha esposa, peraí, não. Mas ela está agindo como um demônio. O marido, o filho, o patrão, o empregado, as pessoas. Por quê? Porque todas elas começaram a captar uma nova cultura. Principado e potestade é um novo pensamento, é uma nova cultura. E eu começo a operar naquilo ali. Agora a Bíblia diz, irmãos, que o dia mau é composto de tudo isso. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que o dia mau é um dia feito para você vencer e não cair. O dia mau não é, escute, pode parecer, o dia mau não é criação de Satanás. O dia mau é uma permissão de Deus. O dia mau, se você for de Deus, o dia mau faz mais bem para você do que qualquer outro dia. Porque o dia mau é o único dia capaz de extrair de você, de provar a sua fé no extremo. Irmão, já disse, no dia do seu aniversário, você não é provado com nada, é só bolo, guaraná e presente. E todo mundo falando que é festa, que gostoso, cara. Não acontece nada, a gente só quer se divertir. Agora o dia mau é o dia que você não tem controle de nada. Está tudo fora do seu controle. Você ora, parece que tem um telhado de bronze aqui em cima. A coisa não flui, você tenta fazer, a coisa aperta você, você fica sem dinheiro, você fica sem apoio, você fica sem nada, você fica sem amigo. Você vai pegar o telefone para ligar para alguém, acaba a bateria, coisa que acontecer assim. Você não tem saída. Só que é justamente nesse dia que Deus pode extrair o melhor de você. Porque é o dia onde a nossa fé é provada. Tem uma canção muito antiga, muito linda assim. Se você sabe cantar, cante comigo. Você gosta assim? Toda vez, como é que é? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, não é assim? Desertos e vales, de novo, 2 vales. Desce pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu. Me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar,
Deus vai me fazer passar por sobre as águas. O quê? Minha vida se revestirá. O diabo não gosta, né, irmão? Quanta gente precisa de tudo isso, não. Só um com autoridade já dá jeito. O cão vai bater no vidro, ele não gosta. Deixa ele entrar, né? Olha só, presta atenção aqui, irmão. Preste atenção, o dia mau é o dia da sua distração. O dia da aprovação é o dia da aprovação da nossa fé. Você está sem controle, mas Deus não. O dia mau é feito para nós vencermos, irmão. E depois de ter desvencido tudo, permaneceis inabaláveis. Veja só. 1 João capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, é filho de Deus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque Deus é amor, e Ele quer que guardemos os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que é que vence o dia mau, irmãos? O seu relacionamento com Deus. Irmão, não adianta falar que você está, não adianta falar que isso acontece, não adianta falar que você é o cara, não adianta falar que você está orando muito, orando pouco, orando lendo. É no dia da prova que nós vamos ver aonde é que a sua casa está. Não é o que sua boca fala, não. É na hora que o cerco aperta, que qualquer ser humano comum toma as atitudes de um ser humano comum. Você não, você suporta, você espera Deus entrar com a providência. A fé que vence o mundo, a nossa fé. E fé não é acreditar que tem um Deus em algum lugar. Fé é relacionamento com Deus. Você não pode confiar em quem você não conhece, nós já falamos isso. Tem muita gente que quer confiar em Deus sem conhecer Deus. Ai, pastor, eu não consigo confiar em Deus. É lógico, você não se aplica a conhecê-lo. Primeiro você conhece, depois você confia. A sua fé fica completa. Amém? Quando Jesus fala com João, e João escreve 7 cartas para 7 igrejas da Ásia, 7 vezes você vai ouvir essa frase aqui, ó: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Só que antes, nas 7 cartas, tem isso aqui, ó. Eu vou ler para você. Carta à igreja de Éfeso, Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao vencedor, eu darei a ele que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. Apocalipse 2:11, igreja de Esmirna. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. A igreja de Pérgamo, Apocalipse 2:17. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao vencedor, eu dar-lhe-ei do maná escondido, uma pedrinha branca, e sobre essa pedra um nome novo, que ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Apocalipse 2:26, carta a Tiatira. Ao vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações. Olha lá, ó. Igreja de Sardes, Apocalipse 3:5. Ao vencedor, esse será vestido de vestiduras brancas. Filadélfia 3:12. Ao vencedor, farei dele coluna do santuário do meu Deus. Apocalipse 3:21. A igreja de Laodiceia. Ao vencedor, ele se sentará comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no trono dele. 7 vezes ele fala: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas 7 vezes ele faz uma promessa: para aqueles que vencerem. Irmão, escute, por favor. Nossa vida espiritual não é só como diz aquela música mundana, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. O Espírito Santo habita em você para que você vença, para que você seja vitorioso contra o mal, contra a carne, contra o diabo, contra o pecado.
Não está em nós o Espírito Santo só para a gente ter o Espírito. Eu tenho Espírito Santo. Abba, Pai. Não, não, não. O Espírito Santo está em você, falando aos seus ouvidos para que você vença. Para que você vença. 7 vezes ele fala, você tem que vencer. Ao vencedor tem promessas. Ao vencedor tem galardão. Resiste. Ele fala, por exemplo, para a igreja de Pérgamo, eu sei aonde você está. Na cidade onde está o trono de Satanás. Ele fala isso para a igreja de Pérgamo. A cidade onde está o trono de Satanás, onde Satanás habita. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Satanás vai lançar alguns dentre vós na prisão e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da... Irmãos, o dia mal está aí, o diabo com suas hostes está aí, os principados estão aí, as pessoas que estão na carne estão aí, mas o Espírito está em você, e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você pode vencer o dia mal com a armadura de Deus. Aleluia! Isso aqui não é para bater em você, não. Ah, mas eles são organizados. O céu também é. Ah, mas tem muitos demônios. Terrível. Irmãos, terrível é cair nas mãos do Deus vivo. 7 vezes ele fala, ao vencedor. Irmão, fala para a pessoa que está do seu lado, por favor, fala assim, resista até a morte. Existe promessas, existe galardão, recompensa, gente. E não é pouca coisa, não. Já pensou Deus falar assim, você, vem cá, você venceu, né? Sabe o que eu vou fazer com você? Você, olha aí, irmão, a gente não diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem entrou no coração de nenhum homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus chama você. Você foi fiel até a morte, né? Você venceu tudo isso aí, né? Venci. Sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou transformar você numa coluna de sustentação na casa do meu Deus. Cara, eu vou te dar a coroa da vida. Eu vou te dar um nome novo. Eu vou te dar do maná que ficou escondido dentro da arca da aliança. Eu vou tirar aquele maná que nunca ninguém comeu, você vai comer. Lá em Apocalipse 21, ao vencedor, eu serei o seu pai e você será meu filho. Olha aqui, irmão, ser filho de Deus, desculpa a expressão que eu vou usar, ser filho de Deus não é ser um borra-bota, não, um fraco, um miserável. Eu quero ler Apocalipse lá, abre lá Apocalipse 21 comigo. Olha lá, Apocalipse 21. Em nome de Jesus, abra, veja, irmão, o que o seu Deus, o teu pai te diz. Apocalipse 21, versículo 7. Oi? Aleluia, Apocalipse 21, 7. Olha aqui, ó. Isso aqui é promessa. O vencedor herdará essas coisas. Eu serei o seu Deus e ele me será filho. Mas os covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a parte deles, sabe o que é? O lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Irmão, sai fora disso aí. Quando a gente lê aqui o primeiro, quanto aos covardes, ou aos, tem alguma outra tradução? Tímidos ou covardes. Medrosos. Sabe quem que é esse covarde? Não é o cara que tem medo. Eu tenho medo de altura. Não é isso não. Não é isso não. O covarde aqui, o sentido do covarde, do medroso aqui, é justamente aquele que no dia da prova abriu a guarda, se rendeu. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão, que é a verdade do Evangelho. Sabe uma palavra que pesa sobre os nossos ombros como uma espada que sai da boca de Jesus? Seja fiel até a morte. Você sabia que muitos dos seus irmãos morrem? Sabia disso? Você sabia que lá agora, lá no Iraque, lá no Irã,
lá como é que chama aquele? Oriente Médio. Sabia que lá na Coreia do Norte, e alguns até lugares aqui do América do Sul, crentes, cristãos estão morrendo por causa da sua fé? Você já sabia disso? Não pense que é coisa da Atos dos Apóstolos, tem gente morrendo hoje. Tem gente morrendo agora por causa da fé. Agora, irmão, pense. O que leva um homem... Meu irmão, nós precisamos entender isso aqui. O que o cara lá do Irã viu e você não viu ainda? O que o cara que está lá no Iraque, sendo perseguido? O que o cara que já teve a mulher estuprada e morta e os filhos mortos, enforcados, pelo Boko Haram no centro-norte da África, viu e entendeu o que você ainda não entendeu? Eles não têm nem a metade da Bíblia que você carrega. Eles não têm celular, nem Bíblia de estudo e nem igreja para fazer culto, porque se juntar, os caras abaixam e matam todo mundo. Irmão, por favor, eu não estou inventando. Você pode entrar na internet a qualquer momento, em sites, por exemplo, como Portas Abertas, que é um site de ajuda à igreja perseguida no mundo inteiro. A igreja está sendo perseguida nos dias de hoje, irmão. E não é perseguida que o irmão aparece aqui e manda a gente abaixar o som, não. É gente que mata, estupra, mata, corta a cabeça de cristãos hoje. Amém? Quantos estão entendendo isso? Por que ele não desiste? E você já desistiu várias vezes. Você já pensou sobre isso? Por que um cara... Eu ainda vou trazer esse homem aqui, o pastor Adeildo. Ele está lá na Portugal, eu ainda vou trazer ele aqui. O testemunho dele é no mínimo incrível. Só, irmão, só alguém muito poderoso no Espírito Santo pode fazer isso. Ele é brasileiro, hoje é pastor em Portugal e ele adivinha ainda talvez esse ano aqui na Petra. Você ouve o testemunho desse homem, você vai dar uma cabeçada naquele vidro e vai sair correndo aqui. Você não vai aceitar o que ele vai falar. Sabe por quê? Porque é alto demais, talvez. Ele conta o testemunho do que aconteceu com ele aqui no interior de Goiás, que 2 homens assaltaram ele, estupraram a esposa dele a noite inteira na frente dele, falando que ia matar os dois, não matou. O caminho de sofrimento e dor, irmão, que esse homem teve para conseguir permanecer casado com uma mulher que foi matada na frente dele várias vezes, nós não sabemos o que é isso. Ninguém aqui sabe. A gente não sabe o que é isso. A gente está preocupado e chateado que tem que pagar a conta de água. As nossas preocupações são ridículas. E aí o que acontece? Esse caminho de dor terrível leva ele a quem? Jesus. Você entende o que significa a palavra vencedor? Vence a dor. Quem é o vencedor? É aquele que vence a dor. Vencedor não é o que ganha do outro. Esse é o perdedor. Vencedor é o que vence a sua dor. Vencedor não é o que ganha do outro. Como a gente foi ensinado. Quando você está entendendo, irmãos? E ele encontra Jesus. E Jesus faz dele um pastor, irmão. Belo dia ele vai pregar numa cadeia. E ele vai contar o seu testemunho. E lá no meio daqueles monte de presos, levanta o cara a mão. Foi eu que fiz isso. E aí abre aquela clareira no meio do presídio, com mais de 100 homens. E aí Deus chega do lado dele e fala assim: agora eu quero ver, hein? Agora eu quero ver se você está fechado comigo mesmo. Vai lá e perdoa o estuprador da sua esposa. A gente não sabe o que é isso, irmãos. O que a gente chama de luta, desculpa a expressão, na maioria das vezes é frescura nossa. Entre parênteses, eu sei que tem gente aqui que passa aperto. Por favor, irmão, não estou desdenhando da sua dor, amém? Eu sei que tem gente aqui que passa a luta real, verdadeira. E nós estamos aqui para estar com você e abençoar você. Mas tem um monte de gente que não está passando nada. Ele está passando é frescura. Que ele queria um chocolate com meio amargo e trouxeram 70% e fica bravo. Vai se converter, rapaz. Antes eu mandar para o inferno, eu estava errado, ele vai se converter. Eu queria aquele tênis, não posso ter aquele tênis, bravo. Estou nervoso, vou brigar com a minha mãe, vou brigar com meu pai.
vou me rebelar. Olha, e Deus em Cristo nos chama para vencer todas. Agora, para nós encerrarmos, irmão, abra lá em Efésios. Vamos ler a armadura de novo para você entender finalmente isso. Efésios 6. Verso 13, Efésios 6, 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Irmão, o que é a armadura de Deus? A armadura de Deus não é uma oração do fim do culto. Não é campanha, não é nada disso. A armadura de Deus é uma vida na presença de Deus. Se você não vive com Deus, não adianta fazer oração de armadura nenhuma. Isso é mentira. A armadura de Deus é a comunhão com Deus. Olha, então quando ele fala tome toda a armadura de Deus, está falando entregue toda a sua vida. Só uma pessoa que entregou tudo, nunca mais poderá ser roubada. Como que o diabo vai roubar? O diabo vem para roubar, matar e destruir. Você não. Ele vai roubar o que de mim? O que um ladrão pode roubar de alguém que já entregou tudo para Jesus? Pensa. Se o diabo for roubar você, ele vai ter que abrir a mão de Jesus. E ele não consegue abrir a mão de Jesus. Aquele que vier a mim, de maneira alguma, eu o lançarei fora. Você está travado na mão de Deus aqui, ó. Como diz lá assim, ó, pode uma mãe se esquecer do filho, do seu próprio filho, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Assim diz o Senhor, ainda que a sua mãe se esqueça de ti, todavia eu não me esquecerei de ti, porque na palma das minhas mãos eu gravei o seu nome. Então, irmãos, está aqui, ó. Irmão, quem pode abrir a mão de Deus se Deus fechar a mão? Onde está isso aí? Apocalipse. Eu sou a raiz e a chave da vida. A porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Se Deus fechar a mão com você dentro, você é intocável, ninguém toca em você. Agora, se você estiver fora, se você não estiver debaixo da potente mão de Deus, como diz a Bíblia, humilhai-vos sob a potente mão de Deus, para que Ele, no tempo dele, vos exalte. Você está frito. Tome a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, veja, vencido tudo, permaneça inabalável. Estais firmes, cingindo-vos da verdade. O que é cingir? É vestir. Fala do cinturão romano, a peça que prendia toda a roupa. Agora, irmãos, eu não quero ficar muito falando de peça romana, eu quero falar da essência da coisa. Você vive em verdade. Você vive dentro da verdade. Então você está protegido por ela. A verdade é uma pessoa. Verdade não tem nada a ver com certo e errado. Certo e errado não tem nada a ver com verdade. Verdade é Jesus. Por que que nós discutimos em casa? Por que que nós discutimos com os irmãos? Por que que nós discutimos na rua? Para provar quem que está certo. Aí, ó. Aí. Estar certo não é estar com a verdade. Inclusive, estar com a verdade é perder a discussão. O que que Jesus falou, irmão? Está comigo? Então tá bom. Aquele que perder a sua vida, o quê? O reino de Deus é o contrário. Quer dizer, perdão, o reino de Deus está certo. Esse mundo que está ao contrário. Não é o reino de Deus que é o contrário, não é esse mundo caído que é o contrário. Que ensina você que a vida é baseada em vitórias humanas. Vitórias segundo a mente do mundo. Está cheio de crente em vitória, mas é vitória do mundo. Porque os crentes, irmão, eu não estou falando da minha cabeça, leia a Bíblia.
Leia a vida de Paulo, a vida de Pedro, a vida de João, a vida de Tiago, a vida dos apóstolos, a vida dos discípulos. Que vida eles levavam? Eles perdiam tudo, eles davam tudo, eles não tinham nada. A turma batia neles, voltar a perder perdão. Tem a música que eu gosto muito, né? Deixa queimar, deixa queimar. A turma fica, ai, sendo isqueirinho dentro da igreja, é tudo. Ei, deixa queimar, deixa queimar. Tá bom. Tá bom. Quantos querem queimar nessa noite aqui, irmão? Ninguém? Ninguém quer queimar no Espírito Santo aqui? Ninguém quer. Mas eu vou te ensinar como é que a Bíblia diz isso aí. Também não vai atrás de qualquer música, não. Irmão, o evangelho é destruição total sua. O evangelho, irmão, a vitória do evangelho contra Satanás é matar você. A vitória do evangelho contra Satanás é matar você. Matar o seu eu. Leia, olha aqui, isso sim tem sabor de mel. Olha aqui, ó. Aqui é Romanos 12, irmão. Romanos 12, 8. Abre. Romanos 12, 8. Vamos. Romanos 12, 8, ó. Olha Romanos 12, 8, irmão. Você já achou Romanos 12, 8? Quem achou, diga amém. Então é o 9. Aleluia. Romanos 12, 9. Olha como é que o evangelho, irmão, em nome de Jesus, abre o seu entendimento. Deixa Deus tocar no seu entendimento. Olha como se vence os principados e potestades. Escuta isso aqui. Olha as armas. O apóstolo Paulo diz em Coríntios, 2 Coríntios assim: as armas da nossa milícia, as armas do nosso exército, não são humanas, não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruição das fortalezas, anulando os sofismas. O que é isso? Os sofismas são justamente as ideias que parecem certas, parecem justas, mas são demoníacas. Agora olha aqui, ó. Olha a porrada, desculpa a expressão. Olha a pancada no inferno que isso aqui dá. Olha, escuta. Romanos 12, 9. O amor seja sem hipocrisia. Irmão, só nessa daqui você já derrubou metade de pinda. O amor seja sem hipocrisia. Deteste o mal e apegue-se ao... Sabe o que é detestar o mal? Você olha uma coisa errada, cara, o seu coração é consumido de uma vontade assim: não se meta nisso, sai daí. Você vê os irmãos lá com chifre na cabeça e rabo assim, que se escondem nas escuridões e pensam que estão escondidos. Quando você vê isso, sabe o que você faz? Você tem que detestar aquilo e não amar. Aí estão falando de alguém. Aí, pera aí, irmão. Nossa, conta pra mim também. Aí. Amem uns aos outros. Olha a palavra, irmão. Cordialmente. Lembra a palavra córdia? Amem uns aos outros de... É de dentro. É, ô irmão, paz, irmão. Paz do Senhor, irmão. Aí volta de novo. Dá um abraço no seu irmão. Você faz assim, ó. Parece que você está abraçando um cara que veio lá de Chernobyl, tá com como é que chama? Como é que chama de Chernobyl? Radiação. Justamente. Aí faz assim, ó. Aleluia. Não. Homem com homem, né, irmão? Não vai fazer isso nas minhas não, tá? Já falei. Amem uns aos outros cordialmente. Eu não aguento, cara. Quando você olha para o outro, você pode receber algo. Você pode ser abençoado, você pode receber. Aí você olha para o outro, não, dá para ele. Não, mas eu trouxe para você, dá para ele. Mas ele não fez nada para merecer, dá para ele. Prefira em honra o outro. Mano, isso aqui, irmão, isso aqui são bombas. Sabe por que são? Isso aqui é míssil no reino do Espírito. Sabe por quê? Pouquíssimos, raríssimos cristãos
estão orando a Deus em cima disso aqui. Deus, eu não estou fazendo isso, eu quero fazer, Jesus. Eu estou em desobediência, eu sou desobediente, Jesus. Eu não estou fazendo isso aqui. O meu coração não sente assim. Então eu estou em desobediência, tem iniquidade. Deus, eu vou fazer uma campanha agora. Com quem não? Eu sozinho, Jesus. Porque eu tenho que arrancar este lixo do meu peito. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu não posso permitir. Quando Jesus fala, você pensa, né? Eu tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher Jezabel, sabe? O diabo está aí, o diabo está aí. Não, o diabo está aí não. Como é que Jezabel é tolerada na igreja? Uma igreja que vai tolerando a si mesmo, vai tolerar um demônio quando ele entrar, irmão? É fácil. No zelo, não sejam remissos, sejam fervorosos de espírito, servindo. Ei, meu Pai, sejam o que está escrito. Irmão, fala para mim o que está escrito aí. Não é minha palavra não. Esquece de mim. O que é que está escrito na Escritura? Escritura inspirada por Deus. O que é que está escrito? Sejam fervorosos no Espírito. E o que mais? Servindo ao Senhor. Ai, você não sabe uma coisa que é terrível. Ô irmão, dá para você varrer a igreja? Vem ele e uma corja de demônios aqui. Varrendo. Ele mais suja do que varre. O prédio fica limpo, mas o ambiente é carregado. Porque você veio varrer aqui. Que a má vontade é tão grande. É tão grande. Ô irmão, vamos visitar outro. O cara está doente, precisando de uma visita, sei lá, de alguém. Vai lá, vamos lá comigo. Aí você vai ficar assim, ó. Tem que ir no mercado, cara. Está entendendo? Faz. O que você for fazer a Deus, tem que fazer com alegria, meu irmão. Porque é para Deus que você faz, não é para homem. O problema é que nós estamos cegos. Nós não conseguimos enxergar Deus mais. Então qualquer tarefinha de nada é um enfado, é não sei o quê. Estão querendo se aproveitar de mim. É para ter mais que fazer na vida. É tudo um peso. E aqui diz assim, ó. Sejam fervorosos. Irmão, eu trouxe ele aqui. Ele veio, pisou aqui. Aquele varredor de rua. Aquele irmão. Até hoje ele varre a rua da sua cidade cantando, dando glória a Deus. E muitos crentes passam e falam, ele é louco. A loucura de Deus é mais sábia que os homens. Largava todas as apostilas para ter a felicidade de varrer o chão da cidade. Não é da igreja não. Não é da igreja que o pastor pediu não. É da cidade. É garrafa de cerveja. É preservativo. É bituca de cigarro. É não sei o que de crack. É desgraça. Ele varre o nosso lixo dando glória a Deus. E você vem no culto e não nada. Não sai nada. Mas eu quero ir lá no monte derrotar principado. Você está de brincadeira, né? Está de brincadeira. Você vai derrotar quem? Quem, irmão? Uma pessoa que está assim vai derrotar. Ah, mas não é bem assim, não. É assim, sim. Eu coloquei lá, irmãos, uma das pregações do homem de Deus. Esse homem, irmão, ele é terrível, esse homem. Já foi com Jesus. David Wilkerson. Eu coloquei ele lá, no negócio do YouTube, não é que negócio lá, Facebook. Sabe qual é o nome da pregação dele? Se não assistiu, assista e cai de joelho chorando. Sabe qual é o nome da pregação? Você está mudando. Cara, quando eu comecei a ouvir aquilo ali, o cara já morreu. Mas era como se ele estivesse do meu lado. É você que eu estou falando. Porque o Espírito Santo é você que eu estou falando. Ah, mas eu sou pastor, não interessa, rapaz. Quando eu falo com a igreja, diz o Senhor, quando eu falo com a igreja, não tem pastor, não. Então Deus pega, como diz lá, como diz a Escritura, Tiago 3, não queira muitos de vocês ser mestre, vai ter maior juízo sobre vocês. Porque é chegado o juízo para começar pela casa de Deus. Irmão, vai esquentar a panela aqui primeiro. O negócio é feio, irmão.
E a gente lê a Bíblia. Daqui a pouco alguns vão acabar o culto. Tem gente orando para acabar o culto já. Ai, que saco, não vai acabar logo? Não vai! Continuar. Olha, se alegrem na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Por que ser paciente na tribulação? Porque na tribulação Deus trabalha em você, irmão. Nenhuma faculdade, nenhum curso, nem a escola da igreja, nem nada pode fazer com você o que uma tribulação pode fazer. A tribulação, ela passa, você fica fininho com Jesus, cara. Você aprende a orar. Eu tô meio relaxadão na oração. Na Bíblia. Aí Deus fala, mas eu te amo tanto, filho. Eu vou espremer você. Você vai voltar a orar rapidinho, como nunca. Você vai jejuar como nunca, filho. Isso aí não é de Deus, não. É sim. Na oração, sejam perseverantes, Compartilhem as necessidades dos santos, aos santos. Pratiquem a hospitalidade. Irmão, hospitalidade não é receber os outros bem em casa, é receber aqui, Tem gente que, eu vou lá na sua casa, faz café, põe torrada, queijos. Cara, nunca come isso aí. No dia que o Lúcio vai lá, quer botar. Mas de campo o Lúcio comer com a Tânia. Eu nem gosto deles. Quanto você está entendendo, irmãos? A gente já comeu doces, bolos doces, com amargor de alma dos outros. A gente já comeu bolos açucarados de brigadeiro com o amargor do coração do outro. Não queria dar. Vai visitar a gente. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai. Não amaldiçoe. Tá vendo isso aqui, Isso aqui é tudo arma de ataque. Arma de ataque não é? Vamos lá, irmãos. Essa semana, hein? Vamos lá, Guilherme, Joel, vamos lá, irmãos. Vamos lá, Lúcio, vamos lá, pessoal. 7 dias no monte. Irmãos, tem um monte de gente que vai para o monte porque ele é um covarde. Porque no monte não tem ninguém. É mais fácil ir para o monte que não tem ninguém do que vir congregar com um monte de gente imperfeita que nem você e ter que aguentar o irmão do lado e ter que fazer isso aqui, Deus, como é difícil aguentar esse cara, como é difícil aguentar o João. O João é uma benção, vou falar dele então. Ele não está nem aí. Ele vai ficar ofendido, é o único talvez. É o João, cara, o João é terrível, cara. Difícil. E aí? E outra, quem vive prometendo coisa no monte não é Jesus, é o diabo. É o diabo que oferece coisas quando você vai no monte. Os montes que Deus está, é o monte, por exemplo, como Moriá, lembra? O Abraão subiu, Deus falou o quê? Me dá o que você tem de mais precioso, dá para mim. O monte onde Deus está, Ele sempre vai pedir. O monte onde Deus não está, vai ser oferecido coisa. Cuidado. Cuidado. Alegre. Irmão, você está prestando atenção comigo que só pessoas super cheias. Alegrai-vos com os que se alegram e chorem com os que choram. Você põe lá no Facebook, luto. Quer dizer que você não põe lá, luto. Aquela rosa preta, aquele troço, luto. Um monte de irmão. Ai, Deus conforte, Espírito Santo conforte. Espírito Santo conforte a família. Olha, Deus abençoe a família. Espírito Santo conforte a família. Ai, Deus conforte a família. Ai, tadinho. Ai, meu Deus. Deus está no céu. Essa coisa, sabe? A gente fala, nossa, que gente preocupada comigo, né? Põe uma foto sua lá em Campos do Jordão. Você e a sua família tomando chocolate quente pra você ver. Podia estar orando, tá com a família em Ubatuba. Conta pra turma onde você estava essa semana aí. Estava no monte. Estava em Ubatuba, né, pecador.
Sabe por quê? O diabo colocou na nossa cabeça que quando o marido, um cara trabalhador como esse cara aqui, não, o Brizola é estranho, esquisito, mas esse é um cara trabalhador. Eu sei. O cara trabalhador pega a sua esposa e as suas 40 filhas e as suas filhas, esposa e filhas, e vai no meio da semana para Ubatuba com a esposa e filhas. Olha os irmãos, ó. Alegrar com os que alegram, chorar com os que choram. Lá no Face, lá no território de Satanás, lá no Face. Devia estar orando. A grande incapacidade de muitos crentes é que eles não conseguem se alegrar quando ele vê o irmão bem. Ver o irmão bem nos deveria fazer bem. Cara, glória a Deus, que eu já falei para ele, ele testemunho aí. Falei, Brizola, vai mais. Você está fazendo isso pouco. E falo para os outros pastores, e falo para os crentes aqui também. Pega a sua família, não vem no culto não, vai lá na praia. Ai, que agora ele pecou, agora não, meu Deus. Agora o diabo entrou nesse homem. Não, não entrou não. Porque eu ouço esposas, eu ouço maridos, eu ouço crianças, eu ouço todo mundo. Tem gente que está caindo de doente, porque vem aqui todo dia. Eu sei, irmão, eu sei do que eu estou falando, cara. Eu fui um cara que muitas vezes ia no parquinho com a minha família e eu não conseguia estar lá. Eu ficava assim, ó. Poxa, eu me sentia mal. Porque eu tinha que estar o quê? Orando pelas nações. Cara que não pode comprar roupa, não compra. A gente vê a fotografia, eu vi a fotografia dos seis, lá não sei onde vocês estavam. O casal, cara, é a família, foi passear. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhoso. Ajude o humilde. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não pague a ninguém mal por mal. Amém, irmão? Tem gente que fez mal para você, eu sei que tem. Para mim também tem. Sabe o que você faz? Nada. Não devolva isso. Devolver o mal tem um nome, vingança. A vingança não pertence a nós. A vingança pertence a Deus. Tira a mão disso aí. Se possível, no que depender de você, olha, essa aqui é dura. Se possível, naquilo que depender de você, tenha paz com todos. Sabe o que significa isso? O mundo inteiro pode brigar comigo, mas eu não vou brigar com ninguém. É isso que está dizendo aqui. Sabe o que é isso aqui, irmão? São pessoas musculosas do Espírito Santo, meu. Cara, isso aqui é um cara massa. Isso aqui ele faz isso aqui, ó, pá, o diabo cai. Sabe por quê? Como é que o diabo vai entrar numa com um cara desse? Fala para mim. Como é que o diabo vai se fazer uma estripulia para vencer um cara desse? Não tem como. Ele está revestido de Deus. Sabe o que nós estávamos falando essa semana? O que é capacete da salvação? O capacete protege a mente. Uma mente salva é uma mente que sabe que é perdoada. Então qualquer ofensa ela perdoa imediatamente, ela está blindada. Capacete da salvação é uma mente salva. E a mente salva é a mente perdoada. Acabou. Não vinguem a vós mesmos, amados. Dá lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Agora lá, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Será que saiu daqui? Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, cante: a vitória tem sabor de mel. É isso que está escrito? Fale para as outras pessoas que Deus que está pesando a mão. É isso que está escrito aí, irmãos? Se o seu inimigo tiver fome, faz o quê? Dá comida para ele. Só pessoas poderosas conseguem fazer isso. Só que isso aqui é gente de outro nível. Por muitos anos, as pessoas pensam que ser cheio do poder do Espírito Santo é ficar fazendo isso aqui, ó. Orando em língua, dando um choque, cai no chão e levanta.
Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso aqui, ó, são as características de alguém cheio do Espírito Santo. Ele é imbatível, ele é indestrutível, ninguém toca nele. Pai, estão falando mal de você lá, você... mas eu estou rindo à toa. Estão falando mal de mim? Se ele tiver fome, dá para ele de comer. Se ele tiver sede, dá para ele de beber. Porque fazendo isso vai acontecer o quê? Fazendo isso vai acontecer o quê? Fogo vivo vai vir sobre a sua cabeça. Brasa viva é fogo vivo. Brasa viva é fogo vivo. Fogo vivo é quem? Fogo vivo é quem, irmão? Quem é o fogo vivo? Deixa queimar. Os caras deviam cantar essa música direito. Deixa queimar, né? Lá, disse lá, tem um fogo queimando. Eu não estou fazendo crítica para a música do irmão, não é nada disso. Mas seria bom que se colocasse isso aqui, ó. Seu inimigo tiver fome, dá para ele de comer. Você já viu aonde cantando? Cadê os caras da música? Ô Felipe, eu quero. O Felipe Marcelo, tá na hora, né? Ninguém aguenta mais o sonzinho da Petra, pelo amor. Vamos botar as músicas que arrebenta. Aquela música que você começa a cantar, você começa a se sentir mal. Mas o Espírito Santo vai. Sabe? Se você chega na igreja, irmão, você chega todo bem arrumada. As senhoras e senhores que estão aqui hoje. Chega bem arrumada na igreja, né, filho? E aí, vamos cantar o primeiro hino ao Senhor. Se o seu irmão bateu em você, dá pra ele de comer. Eu não canto isso. Deixa queimar, deixa queimar. Tá faltando essas músicas. Não, irmão, você percebeu que não tem músicas assim? É só música o quê? Tu és meu, eu e você, você e eu e você e eu. Parece que não existe mais ninguém. Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Parece o melô do diretor do Enem, né? Ele viu você passar na prova, não te ajudou. Ah, cara. Se coloca de pé, por favor.